importante falar que o charque não era comida de gente rica, tá? Isso aqui era para os pobres, tá? Os escravos de vez em quando, enfim. Mas não era algo de elite. A elite provavelmente comia o boi fresquinho, né? Carne fresca, tudo do melhor para a elite. Então, assim, ó, eles vendiam muito charque, ok. Só que a questão de impostos, gente, altos impostos, já é dessa época, tá? Não é uma coisa atual, não. Não é uma coisa do Bolsonaro, do Lula, ou, né, Fernando Henrique Cardoso, enfim, Dilma, esqueci da Dilma, gente. Do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique. Não é algo assim tão atual. Nessa época ali também eram altos impostos. A nossa história é pautada nisso, gente. Nós, brasileiros, nós só existimos para enriquecer. Ora, ai, me cuspi. Ora, a coroa portuguesa, ora, a própria coroa brasileira, né? Primeiro e segundo reinado. Depois, os políticos e continuam os políticos, tá? Então, assim, é histórico isso, gente, histórico. Então, assim, os estancieiros tinham que pagar 25% de impostos sobre o charque vendido. Era isso que eles tinham que pagar. Então, pensa bem, gente, 25%. Eu fiz umas contas antes, porque assim, né, eu não sou professor de matemática, né, então não esperem muito de mim. Mas 25% é como se fosse assim, ó. Vamos supor que o pai ou a mãe de vocês, ou vocês, né, daqui a um tempo, começa a trabalhar ali, né, e vai ganhar um saláriozinho de vocês, e o salário de vocês é de R$2.000. Olha só, R$2.000 não é um salário baixíssimo, não é um salário baixo, mas também não é um salário alto, é um salário mediano aí pro que a gente vive hoje em dia. Então, R$2.000, se eu fosse dar 25% então desse salário, você ganha R$2.000, você tem que dar 25% desse salário para os seus pais. Nesse caso, seria muito justo, porque você tem que ajudar os seus pais assim que você começar a trabalhar, tá? Não seja um encostado. Mas vamos supor que você tem que dar 25% do seu salário para os seus pais. Isso significaria R$500 desses R$2.000 que você ganhou de pagamento. Aí você fala, meu Deus, R$500 é muito dinheiro. Ou então, prof, R$500 nem é tanto. Mas a gente tá falando em grandes produções, né? A elite, os estancieiros. Então vamos supor que desses R$2.000 a gente tá falando de R$2 milhões. Então eu... Tô aqui, ó, vendendo charque, né? Aqui no Rio Grande do Sul. E 25% dos meus 2 milhões vão para este boçal que está lá nos governando. Não é nem o Dom Pedro II, é um regentinho de merda. Desculpa. É um regente que eu não escolhi. Não posso ficar xingando, né, gente? Mas assim, ó, 25% de 2 milhões... Meu Deus, já tô virando espanhol. 25% dos R$2 milhões que eu ganharia com o meu charque, eu tenho que dar para esses caras do governo. Isso significa R$500 mil. Então, pensa, gente, R$500 mil de impostos é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, assim, porque vocês sabem, né? Quanto mais você ganha, mais você paga. Então, é bom ganhar pouco. Não, gente, bora lá, né? Então, eles ficaram muito revoltados. Assim, tá, beleza, tem que pagar. Então, tá. Lógico que se hoje se sonega imposto, imagina naquela época, né, gente? Ai, que não tinha sistema, não tinha nada. Haja fiscal para olhar tudo isso aí, né? Então, o que acontece? Não era só por conta do imposto, porque talvez até eles davam um jeitinho nisso. Mas a gente tá falando em competição de mercado. Por quê, gente? Porque o Uruguai... Por que eu tô apontando pra mim? O Uruguai, tá? Eu vou botar aqui, faz divisa ali com o Rio Grande do Sul. Eles também produziam charque e eles vendiam bastante também. Muito. Só que sabe quanto de imposto que eles tinham que pagar? Adivinha? 5%, gente. Olha que absurdo. Enquanto os gaúchos estavam pagando 25%, os uruguaios estavam pagando 5% de imposto no charque. Ok. Então eles pensaram assim, ó, isso aí não tá certo não. Isso aí não tá certo não. Então, esse foi a principal motivação para que eles se revoltassem.
Aí, nessa lista, eles foram acrescentando algumas outras coisas que também os incomodavam. Então, por exemplo, essa questão de centralizar o poder, né? Vocês lembram, antes daquele ato adicional, que o poder estava centralizado? Daí, com o ato adicional, até que eles, né, deixaram cada província ali, né, criando suas leis e tal. Só que assim, eles escolhiam quem seriam os presidentes das províncias, então dava na mesma, gente. Porque se o governo, que antes era centralizado, agora descentralizou, mas ele que manda os seus representantes, então dá na mesma, certo? Então eles não queriam isso, eles queriam eles mesmos escolher os seus presidentes de província, né? Eles queriam então que tivesse essa igualdade então de impostos aí entre o Brasil e o Uruguai, entre os gaúchos e os uruguaios, né? Porque, juro, eles não tinham como competir com isso, gente. Eles estavam perdendo mercado aí para os uruguaios por conta, né, disso aí. Porque vocês entendem, né? Se eles têm que pagar mais imposto, é óbvio que eles vão vender mais caro o charque deles. Os uruguaios, como pagavam menos impostos, vendiam mais barato. Isso é óbvio, isso é matemática básica, gente, de quem quer enriquecer, tá? Eles também... que mais que eles tinham de reivindicação? Espera que eu tenho uma cola. Deixa eu olhar minha cola. Ah, sim, gente, isso aqui é muito sério. Em 1834, um ano antes de começar essa revolta dos farrapos, tinha dado um surto de carrapato no gado deles. Então, eles perderam muito gado para esse surto de carrapato. Então, eles pediram ajuda do governo, né? Eles falaram, ó, vocês têm como ajudar? Porque, poxa, a gente paga tanto imposto para vocês, vocês podiam dar uma mão agora, né? E o governo, óbvio, pegou o seu banquinho e saiu de fininho. Então, eles também saíram, falaram, ó, vocês que lutem, vocês que se virem aí. Não tenho nada com isso, eu só quero os meus 25% do seu lucro. Mas pode contar com a gente. Mas não para dar dinheiro para vocês, tá bom? Eles estavam revoltados com isso. Também estavam insatisfeitos com a criação da Guarda Nacional. Sim, também estavam insatisfeitos com isso. E também, como eles eram vizinhos aí do Uruguai, e o Uruguai tem toda uma história aí de separatismo, né? O Uruguai fazia parte, primeiramente o Uruguai fazia parte da América Espanhola, né? Fazia parte da Espanha, depois fez parte da Argentina e depois fez parte do Brasil e depois foi independente. Então o Uruguai lutava há anos pela sua independência. Então, eles tinham muito esses ideais separatistas, né? Esses ideais republicanos. Então eles, tipo, influenciavam aí os gaúchos. Aí os gaúchos começaram a olhar, poxa, primeiro que o nosso território é maior que o Uruguai, né? Começa por aí, nós temos território suficiente para sermos um país independente. Outro, nós temos o tamanho suficiente para colocar 3 territórios aqui no Rio Grande do Sul, 3 territórios de Portugal. Nós temos cacife para ser um país independente, sim. Nós temos território, nós temos uma economia, né, forte. Por que a gente precisa se submeter aí ao que a coroa fala ou os seus regentes, né, e tal? Então, assim, começou a ter isso aí, esses ideais separatistas, né, vindo do povo do Uruguai, começou aí, né, fazer a cabeça dos gaúchos. Junta tudo isso e a gente vai ter a revolta dos farrapos. Então, o que a gente precisa saber? Primeiro de tudo que foi em 20 de setembro de 1835 que se iniciou aí essa revolta dos farrapos. Ela foi liderada pelo Bento Gonçalves. Sim, vou botar ele aqui. O Bento Gonçalves liderou isso. Aí, naquela época, gente, era normal você contratar os corsários. Os corsários seriam tipo mercenários, tá? Não esses mercenários. Mas os corsários, vou botar aqui os corsários, eles eram tipo mercenários aí. Eram caras que eram bons, né, em conflitos e tudo mais. Então, o Bento Gonçalves contrata o italiano Giuseppe Garibaldi. Vou botar ele aqui. Tá? Que a gente prefere o Giuseppe Garibaldi da Casa das 7 Mulheres, né? Também vou indicar essa série pra vocês. Quem tiver interesse, ó, pode assistir a Casa das 7 Mulheres. Tem no YouTube, tem no Globoplay, sei lá onde é que tem, mas enfim, é muito bom. Eu lembro de ter assistido na época que lançou, faz muitos anos, e foi maravilhoso. O contexto histórico dela é incrível. Lógico que quando eu assisti eu não aproveitei dessa forma, né, gente? Eu queria saber dos romances, né, essas coisas, né? Não queria saber muito de história, mesmo gostando de história. Então, assim,
ele contratou o Giuseppe Garibaldi aí para ajudar em nessa revolta. O Giuseppe Garibaldi, gente, foi muito importante. Ele foi responsável, gente, por conseguir dominar vários territórios aqui no sul. Porque quando a gente fala em os gaúchos, a gente não foram todos os lugares, tá? Todas as vilas aí que aceitaram se juntar com os farrapos, tá? Foram um grupo ali de estancieiros, mas nem todos os territórios do Rio Grande do Sul foram convencidos, assim por dizer, né? Então, tipo, o Giuseppe Garibaldi, ele ia e, a gente não quer participar. Então, eles dominavam, né? Então, assim, agora isso faz parte do nosso... Nós mandamos aqui, agora, entende? Eles iam conquistando esses territórios e arregimentando, né, pessoas para lutarem na causa. Era assim que funcionava. Então, ele foi conquistando vários lugares. Até teve um momento que daí Santa Catarina entra na história, lá em Laguna, né? Ele conquista o território de Laguna. Agora eu vou ter que olhar a data no meu negócio, porque, né? Então, em 1839, pensa, em 1835 começou a revolta. Em 1839, 4 anos depois, ele já tinha conquistado Bento Gonçalves, né? Juntamente ali com o Giuseppe Garibaldi, já tinha conquistado muitos territórios. E aí, em 1839, ele chega a Laguna e conquista a Laguna. Foi lá que ele conheceu a Anita Garibaldi. E aí vocês vão ver que tem filme sobre isso, né? Porque foi um amor ali incrível. Tem, né, na Casa das Sete Mulheres, é retratado muito esse amor. Então, se informem aí, porque é uma história bem bacana. Ela lutou aí, né, junto com ele. Então, foi uma história bem bacana. Só que assim, foi por um curto período de tempo que Laguna pertenceu, né, ao Rio Grande do Sul, a essa nova república, porque inclusive, gente, detalhe que eu pulei aí, isso eu lembro, não preciso nem olhar na minha cola. Em 1835 começou, né? Em 1836, um ano depois, eles simplesmente falam, então, quer saber? Agora a gente é república. Eles se proclamaram República Rio-Grandense, né? Nossa, isso deixou o Império, assim, ó, mais pistola ainda, né? Então, eles tinham que correr atrás do prejuízo. Então, em 1839, eles conquistam Laguna. 4 meses depois do Giuseppe Garibaldi, né, conquistar Laguna, o Império já tinha reconquistado novamente. Então, já fazia parte do governo imperial. Então, vocês estão entendendo que, ao passo que estava indo, né, os gaúchos, também estava indo a galera aí, né, o exército imperial, resgatando esses territórios. Então, lá em 1840... grande parte desses territórios conquistados pelos gaúchos ali, pelos, né, os revoltosos, os farrapos, o governo imperial o exército imperial já tinha reconquistado. Falou, não, agora isso aqui é nosso de novo, acabou o negócio. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha comentado que tinham 2 revoltas ali, né, Pera que deu um branco. A Balaiada quanto a dos farrapos, elas tinham se encerrado já no governo do Dom Pedro II. Né? A Balaiada terminou em 1841. Em 1840 aconteceu aquele golpe da maioridade, né? E o Dom Pedro II já assumiu o trono. E aí ele chama um cara... Porque assim, ó, gente, agora um adendo sobre isso.